Olá, alunos e alunas de filosofia moderna e contemporânea. Estamos estudando o campo de pensamento definido como iluminismo. Essa palavra iluminismo está ligada à ideia da luz que se apresenta no contexto de trevas. As trevas aí seriam uma concepção de cultura, uma concepção de civilização típica do mundo medieval. Seria essa a ideia subjacente. Já o mundo da luz seria o mundo representado por essa nova percepção da realidade na era moderna, marcada pela valorização da razão e um racionalismo cada vez mais crescente, tomando um lugar de vanguarda na esfera de construção do conhecimento da realidade, na elaboração e sistematização de formas outras de pensar o mundo que não é mais subordinada a essas formas a conceitos e ideias ligadas ao ideal da religião ou ao domínio da teologia e não está mais à mercê e a serviço de perspectivas que são marcadas, estigmatizadas por um senso da existência do sobrenatural, se sobrepondo e dominando o mundo natural. Agora entramos numa nova era na história da humanidade no Ocidente, onde o poder do pensamento secular vai ocupando o lugar do pensamento religioso, cada vez mais em todas as esferas que dizem respeito à organização da vida social humana. Nós vimos um pensador como Voltaire na última aula e agora estaremos trabalhando um pouco o pensamento de outro grande pensador do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em 1712 e cessa o seu fluxo existencial em 1778, nasceu em Genebra, na Suíça. Ele foi um ideólogo da Revolução Francesa. É um ponto importante da sua realidade enquanto pensador. Todas as vezes que se mencionar a Revolução Francesa com seus ideais de liberdade, sobretudo na esfera do pensamento político e igualdade, na dinâmica do mundo jurídico e fraternidade, a valorização ou um processo que inicia a valorização dos direitos humanos, Rousseau estará aí como uma referência, porque ele é o grande ideólogo da Revolução Francesa, é o grande pensador que vai motivar o pensamento revolucionário na França no século XVIII. Rousseau, ele é um leitor de Locke, foi um leitor de Locke. Isso é interessante para se ter a ideia de que a filosofia sempre é um processo que olha o presente, mas olha também o passado, o desenvolvimento das ideias e projeta essas ideias para o futuro. Então há uma relação de passado, presente e futuro permanente no mundo da filosofia. Locke foi um autor lido por Rousseau e Locke era um autor preocupado com a questão da liberdade, preocupado com a questão do direito de pensar livremente, preocupado com o papel da razão. Isso mostra então que há todo um processo através do qual pensadores estão se ligando a outros pensadores em cima de alguns contextos, ideias e percepções da realidade marcado por valores que podem ser aí aproximados, como essa questão da liberdade política, da liberdade de pensamento, da questão da justiça, do pacto governamental, ser mais sensível à voz daqueles que estão excluídos do processo social. Então toda essa dinâmica vai se colocando no mundo do pensamento filosófico moderno e contemporâneo. Rousseau é um pensador que produziu algumas obras importantes e interessantes, como o Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Essa obra é de 1755. É uma obra muito importante, o título dela já diz tudo. Rousseau está preocupado em saber como se estabeleceu a questão da desigualdade. E ao elaborar esse texto, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os homens, ele diz coisas importantes. Eu passo aqui agora a leitura de trechos dessa obra para evidenciar o que preocupava Rousseau quando produziu esse texto tão importante, tão crucial para o desenvolvimento do pensamento político na Europa. Ele diz assim: concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade. Uma que chamo de natural ou física,
porque é estabelecida pela natureza e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma, essa capacidade cognitiva humana, é isso que ele quer dizer. A outra, ou seja, a outra forma de desigualdade, porque ele concebe duas formas de desigualdade, e nesse livro ele está interessado em pensar a questão da desigualdade, porque ela existe, porque ela está presente, como ela inicia, qual é a sua dinâmica de origem. A outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque a dimensão política tem uma dimensão de moralidade, na ideia, por exemplo, da afirmação ou não de ideais de justiça, ou a negação da justiça, porque depende de uma espécie de convenção essa desigualdade, de acordos que foram estabelecidos, e que é estabelecida ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. De alguma forma ali haverá algum tipo de consentimento naquela sociedade para que aquele padrão de exercício governamental se estabeleça e se firme, para que haja um funcionamento da sociedade enquanto tal. Houve alguns níveis de concordâncias entre aqueles que estavam fazendo esse espaço social ganhar uma forma política e ganhar uma forma de expressão de governo. Consiste esta nos diferentes privilégios, esse tipo de desigualdade marcada pelo elemento político, pelo elemento moral. Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam alguns com prejuízo dos outros. Então há claramente uma percepção em Rousseau de que a sociedade está dividida entre privilegiados e não privilegiados. Como ser mais ricos, mais honrados, mais poderosos do que os outros, ou mesmo fazerem-se obedecer por eles. Então Rousseau representa um pensamento político bem moderno, bem contemporâneo, bem atual, bem presente. A ideia de que na sociedade existem contradições, existem lutas de interesses, existe diversidades e existe desigualdades. Mesmo a questão da igualdade jurídica, ela não foi por si mesma, embora seja uma conquista extraordinária na história da humanidade, ela não foi capaz de por si mesmo, embora ela seja imprescindível, repito, gerar uma dinâmica de igualdade social e econômica, ou pelo menos uma tentativa de fazer com que o espaço social não seja marcado por tantas desigualdades que representem a ausência mínima de manifestação concreta de cidadania na vida de alguns setores sociais. Então, Rousseau, nessa obra importante chamada Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele elabora uma reflexão crítica sobre as questões que definiram a desigualdade de cunho político, admitindo que existiria uma desigualdade inserida na ação natural em que o homem vivencia os seus anos de vida, ou em algum aspecto que diz respeito ao seu potencial de ser, mas existiria também uma desigualdade que estaria marcada por um processo político e que segrega um processo político que gera justiça para uns e injustiça para outros. Rousseau é um pensador muito forte, por exemplo, para a herança daquilo que definimos no contexto do mundo atual, do mundo odierno, como direitos humanos. Vamos avançar em algumas considerações sobre Rousseau na nossa próxima aula.